Bem, estamos de volta com o Argumento e agora vamos conversar com um já conhecido nosso do programa, o zootecnista Guilherme Minsen, expert no assunto do agronegócio, e nós estamos num período de uma notícia muito importante para o Pará. Finalmente, o mercado chinês, o maior mercado consumidor do mundo, abriu as portas para a carne do Pará. Isso deve provocar uma revolução muito grande na pecuária do nosso estado e nós vamos saber detalhes agora com o Guilherme Minsen. Guilherme, muito obrigado por ter vindo. Você tem sido muito convocado porque o agronegócio está cada vez mais quente. Quando a gente pensa que o fogo vai acabar com ele, ele pega uma outra fumaça. Pega uma fumaça diferente aí, vem. Bem, antes de nós entrarmos exatamente na produção da carne, vamos ao que foi criticado. Durante o pico das queimadas, todos acusaram o agronegócio como responsável por essas queimadas. Nós daqui da região sabemos que não é bem assim, mas é a imagem que ficou. O que você tem a dizer para aí? Mauro, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por a gente estar aqui de novo. A gente já convive algum tempo aqui e gosta dessa troca de ideias. Não se atira, a gente caminha pelas ruas e nunca se atira pedra em mangueira que não está carregada. Mangueira é quando não tem manga, ninguém atira pedra. O agronegócio é esse caso. O agronegócio é a saída brasileira e o agronegócio tem um potencial no estado do Pará imensurável. Nós temos notícias, assim, tendo notícias ruins, tem as boas todos os dias. Então, a princípio, claro, época de fogo, ninguém pode imaginar que algum produtor rural queira fogo na sua propriedade. Seria uma coisa totalmente diferente do Mas ele não tem uma cultura de tocar fogo para renovar o pasto? Parece que a cinza daquele verde é benéfico para florescer um novo pasto. E aí ele toca fogo num pedacinho, mas ele não controla, porque o vento vem e leva. Não é mais ou menos isso? Antigamente os piromaníacos diziam isso, tentavam se defender, porque tem gente que gosta de fogo mesmo. Tem gente que gosta de colocar fogo achando que aquilo é um sinal de limpeza, como eu falo aqui. Mas claro que isso tecnicamente não tem qualquer sustentação, até porque tudo que o fogo consome, a gente não consegue colocar depois em nutrientes para a terra de novo. Até porque o fogo não consome só o que está em cima da terra. O fogo esteriliza uma grande parte do subsolo. Então é completamente errado essa informação de que renova o solo. Não tem qualquer sustentação. Como depois do fogo sobra mais potássio no solo, porque o fogo queima a matéria orgânica e tem mais potássio, parece uma ilusão de vir mais verde na saída, no arranque, daquela graminha vir mais verde, coisa que poderia ser limpeza. Então isso, os indígenas, alguns povos quilombolas, algumas pessoas mal avisadas, algumas áreas de invasões ainda praticam isso para tentar agregar terreno e coisa. Mas é uma questão que você praticamente não tem... além de não ter uma defesa, você andaria para trás. Você há pouco entrevistou aqui a Luciana. Imagina o agronegócio do cacau conviver com fogo. Possível. Não tem. Então você vai indo para várias fatias do agronegócio e mesmo quando você chegar, pronto, cheguei no boi agora, Guilherme. O boi hoje é um boi de confinamento, semi-confinamento, ou um boi em pastagens formadas que o fogo só ia prejudicar, ia ter um prejuízo imenso se tivesse. Existe fogo acidental? Existe. Infelizmente, beira de estrada e até mesmo alguns desavisados que colocam. Então, aquela acusação de que a pastagem invade a floresta e a agricultura invade a pastagem, ela não se configura ou é coisa do passado? Matematicamente, se nós pegarmos o nosso estado, ele tem 64% de reservas. Reservas legais, sejam elas municipais, regionais ou federais. Mas que também pegaram fogo. Pega um fogo porque você não tem como segurar esse. Agora em Alter do Chão, por exemplo, é uma reserva. É uma reserva de cerrado, já não é floresta, uma reserva bem mais baixa, é um clima, mas pega fogo, né? E lá quem habita hoje Alter do Chão, a grande maioria, é o paraíso de todas as ONGs. Tudo que é ONG tem a sua sede lá. Eu também, se eu tivesse uma ONG, eu queria botar sede em Alter do Chão, até por... Para morar lá. Para morar lá, né? Isso aí, bastante. Agora, Mauro, a gente falou em 64%. Aí sobra 36% para o Pará. Desses 36%, 80% são reservas legais. Você só pode produzir em 20% da sua propriedade. Nos resta do estado do Pará, 15%. Você conhece outro estado que tenha esse potencial de produzir em 15% de toda a sua área? Você conhece outro país que pode dar uma resposta semelhante ao que nós damos na Amazônia hoje, em produção? Porque aqui você falou pouco cacau, mas você podia falar de açaí, você podia falar de dendê, você podia falar de piscicultura, enfim...
vários outros matizes, várias outras produções que nós temos. E eu estou falando em 15% do Estado. É o 15% que é econômico dentro do Estado. Então, o que o paraense, o que o produtor rural paraense faz, era merecedor de medalha. E ainda é acusado do fogo por questões que a gente sabe, questões econômicas e temos aí essas barreiras que temos que conviver. E nesse debate, que acaba sendo interessante, porque traz verbas, traz atenção para essa questão, né? Então, questão política também, não? Política. Hoje tem quem bota fogo e quem não bota fogo. Isso, então tem toda uma discussão, as pessoas começam a falar em Amazônia, coisa que não falava há muito tempo. Não, nem conhecia direito. A mídia nacional abre um espaço imenso, né? E assim por diante. Mas tem uma acusação também que eu achei interessante. A produtividade da pecuária no Pará é de 0,9% cabeça por hectare. Nós temos lá no seu Rio Grande do Sul 8 cabeças por hectare. Nós estamos muito atrasados, não? Não, Mauro, nós estamos melhor que o Rio Grande do Sul. Bem melhor que o Rio Grande do Sul. E te digo por quê. Hoje lá o grão expulsa a pecuária. O grão é muito mais produtivo no Rio Grande do Sul. Se eu plantar uma área com soja, é muito difícil. Dinheiro, metro quadrado Rio Grande do Sul tinha 36% da pecuária nacional. Hoje tem 6%. Então, se a pecuária está migrando, está indo embora, o grão dá bem mais dinheiro que a pecuária. Se a pecuária está migrando para outros lugares, o Rio Grande do Sul está perdendo com isso. Se você vê hoje a condição do pecuarista no Rio Grande do Sul e a condição dele no Pará, o paraense está muito melhor. Se você vê as técnicas utilizadas no Rio Grande do Sul, o Pará está bem melhor. Nós temos a tecnologia hoje da IATF, nós temos a quantidade, nós temos o rebanho. O que o Rio Grande do Sul tem de bom, que é a genética, os polos genéticos, isso a gente bota no botijão e traz para cá. Tanto o apetrecho como o agro, os touro top na inseminação do Angus, nós trazemos para cá e inseminamos na vaca zebu. Então, hoje, pecuária gaúcha se rende à pecuária paraense. É uma inversão, porque nós chegamos aqui na década de 80, cheguei aqui em agosto de 83, e naquele tempo ainda, criadores que você conhece, Armando Dias Teixeira, tradicionais, Domingos Nunes Acatauaçu, mandavam várias vezes para a Socip ter carne, aviões da Varig buscar carne no Rio Grande do Sul. Hoje, nós consumimos, Mauro, apenas 20% do que o frigorífico produz. E consumimos 30% do valor total da carne. O resto da carne nós exportamos. O resto da carne nós colocamos no mercado externo. Quando eu falo mercado externo, é Sudeste, é Sul e também mercado exterior. Agora, o mercado exterior vai chegar na sua pergunta final. O mercado exterior, que exportava já boi vivo, por ser o melhor mercado possível, tem agora um gol de placa. Mas antes nós chegamos... Não estamos na China, não estamos na China. Ainda não chegamos na China. Eu queria que você explicasse melhor esse 0,9% de produtividade. Como que vai ser melhor do que uma área que produz 8 cabeças por hectare? Quem tinha 0,8, 0,9, esse vai quebrando, esse vai fechando. Nós temos hoje propriedades com o mesmo índice de ocupação que as melhores. Temos a melhor. É que esse, no Pará? É no Pará. No Pará. Temos vários produtores aí. Você pega o mapa do Agro-Pará, quem são os que são premiados no Agro-Pará, qualquer um deles bate um gaúcho. Qualquer um deles bate hoje um índice no Rio Grande do Sul. Porque nós temos grandes proprietários hoje, médios e pequenos proprietários, criando com tecnologia, criando com rendimento, criando com qualidade, fazendo semi-confinamento, não precisa ir longe. Aqui em Castanhal, estamos agora aqui, estava vindo em Santo Antônio do Tauá, iniciando outro confinamento, porque o confinamento ou o semi-confinamento é o acabamento do bezerro que foi desmamado. Se você desmamar bem, em normais condições, que você pode mamar lá no nosso Baixo Amazonas, lá em Oriximiná, lá em Alenquer, e trouxer para cá para colocar numa máquina de fazer esse acabamento, que é um coxo, que é com capim, a gente faz isso. Você andar aqui a Tomé Açu hoje, Mauro, você vai ver um confinamento, você vai ficar impressionado de búfalos. Então, vou lhe dar um outro dado que eu ouvi também. Hoje nós temos... Esse do 0,9 você pode riscar. Eu vi lá na Agro-Pará, li na sua coluna, mas eu deixei lá. Sim, não, eu coloquei dados oficiais. Perfeito, tá? Perfeito. Médias do Estado, que são essas. O nosso rebanho é de 20 milhões. Né? Certo. Sem derrubar nenhuma árvore, se nós aumentarmos a produtividade, nós poderíamos chegar a 65 milhões de cabeças. Não é isso? Perfeito. Então tem que aumentar a produtividade para atingir. A produtividade, sim. Nós não precisamos aumentar a área. O que nós estamos fazendo no Brasil inteiro, não é só para... a produtividade por hectare. Com certeza. Porque como nós temos essas ilhas ainda de baixa produção, todas essas áreas onde nós temos área degradada, onde nós temos áreas que já foram ocupadas, elas estão junto no cálculo. Ou seja, a área que já foi ocupada pela pecuária, foi degradada, não teve dinheiro para recuperar ela, ou foi tomada por capoeiras, insos, juquiras, essas aí estão dentro do cálculo. O que acontece hoje, na realidade, é que esse produtor, ele não está mais no mercado. Ele ainda se segura no mercado. Ele
está corroendo o patrimônio dele, porque ele não tem condições financeiras de aumentar e ter essa tecnologia, mas ele está saindo do mercado. Ele está saindo do mercado porque ele não vai conseguir competir com quem tem produtividade. E isso aí é uma realidade no Pará hoje extraordinária. Isso é o boi que o Pará coloca hoje no mercado, o boi que é exigido pelo mercado, é um boi de abate de 18, 19 meses. Como é que vai se fazer isso em área extensiva de 0,9? Não tem, é impossível. Então, quem tiver com essa produtividade vai dançar, como você falou. Infelizmente, o número de produtores pecuaristas daqui a 20 anos não chega a ser um percentual significativo. Hoje, o que é o percentual da pecuária profissional no Pará? Eu digo que no mínimo de 20% a 30%. É profissional? É profissional. De 20% a 30%. Só que esses 20% a 30% corresponde com grande parte da produção. A 90% da produção, não tenha dúvida sobre isso. Bem, vamos para a questão da carne. Eu sempre conversei aqui, eu gosto da questão do agronegócio, então produtores, donos de frigoríficos e assim por diante, sempre reclamaram que o Ministério da Agricultura tinha umas certas restrições, fazia um bullying com a nossa carne, não é? Entregava para os grandes frigoríficos do Sul e Sudeste os melhores mercados. China, Índia, Estados Unidos e assim por diante. E só sobrava para nós os pequenos mercados, o Egito, coisa parecida, não é? Bem, eles se uniram, tiveram um apoio político muito forte do governador, que foi a Brasília junto à ministra, não é? E pela primeira vez foram habilitados 4 plantas frigoríficas do Pará para exportar para a China. Qual a importância disso? O que é que isso pode trazer para a nossa pecuária? O que é que você acha que vai mudar a partir daí? Nas futuras entrevistas, se eu continuar sendo convocado para conversar com você, nós vamos lembrar. Mauro, tu lembra do que aconteceu em janeiro de 2019 no Brasil? É uma revolução. Uma revolução política, claro, porque precisava capitães políticos que entendessem isso. A ministra Tereza Cristina é uma agrônoma, ela é do meio, ela conhece o lado frigorífico e conhece o lado do produtor rural. A mesma coisa aconteceu com o governador Helder Barbalho, que conhecia essa reivindicação, como você sabe, há bastante tempo. Sentaram junto com frigoríficos e junto com produtores rurais. O que é que precisa? O que nós precisamos para habilitar essas plantas? Porque nós temos plantas no Pará extremamente modernas. Por quê? Porque foram as últimas a ser construídas. Ninguém ia construir um frigorífico aqui com modelo antigo. Então, os frigoríficos do Pará hoje são mais modernos do que de muito estado. É uma questão óbvia, até porque a indústria frigorífica aqui veio construindo depois, principalmente no sul do Pará. Principalmente no sul do Pará, onde só faz frigorífico onde tem boi. Você não vai fazer um frigorífico onde não tenha boi. É uma questão lógica, né? E o que acontece aí? Em que a logística seja mais barata, esteja próxima. Por causa disso, só faz frigorífico onde tem boi. Então, quando você chega ao mercado, quando você chega à ponta final, a ministra faz uma viagem para o exterior, ela bate na mesa que não ia escutar só um pool de frigoríficos, não, e queria visitar todos, ia trazer esse pessoal, os chineses, para conhecer o que era o Brasil. Quando eles chegam no Pará, eles se assustam primeiro com a qualidade do gado e, segundo, com a qualidade da carne que nós estamos colocando no mercado. Porque muito da carne que exportava pelos frigoríficos de São Paulo, do Sudeste, Maravilha, era carne paraense. Inclusive de frigoríficos que tinham plantas aqui em Marabá e lá. Encaixotava-se, selava-se, exportava-se por quem? Se eu tenho 2 frigoríficos em São Paulo aqui, a planta de lá está autorizada, muita carne paraense já foi. Quando encontraram essa carne aqui, vamos visitar os frigoríficos. E aí são habilitados agora, Mauro, 4 plantas frigoríficas, como você falou, extremamente importantes para a China. A Índia não. A Índia é nossa concorrente, porque a Índia bota carne de búfalo para a China. Ela bota aquela carne que não é gourmet, aquela carne que vai para o hambúrguer, ela bota aquela carne de baixa qualidade. De segunda. De terceira. A Índia bota carne de terceira. E quando ela entra nesse mercado, ela vê que tem um mercado que nem arranha. A China ainda come escorpião. Não é porque gosta de escorpião, é porque não tinha nada para comer. É óbvio que quem comeu uma picanha não vai comer um escorpião. Essas 4 plantas, Mauro, só para a gente ter uma ideia, é Rio Maria, uma planta nova, Roberto Paulinelli, eu já conheci ela, já andei toda a planta lá, é um espetáculo, você vê lá a questão industrial, como funciona lá. A Master Boi, que é São Geraldo do Araguaia, colocando dentro do estado para ver como é estratégico. A Frigol, que é em Água Azul do Norte, e a nossa Mercúrio aqui em Castanhal. Ou seja, 4 plantas estratégicas para a gente produzir. Só elas botam 30 mil toneladas de carne nesse mercado chinês assim que
Saindo por Vila do Conde, saindo próxima do porto. Muito melhor logística do que botar em caminhões e sair para o sul e sudeste. Bem melhor, bem mais barato. E dos portos brasileiros, via Canal do Panamá, é o menor custo. Mas além disso, Mauro, a carne que está indo para a China, que o Pará vai exportar, que o Brasil vai exportar, é uma carne mais exigente. Então, primeira coisa, eles exigem um boi com menos de 30 meses. Nós temos em quantidade e qualidade, podemos acelerar. O nosso limitante, qual é o nosso limitante hoje? É câmara frigorífica, é túnel de congelamento, é a parte física. A partir do momento que entrar dinheiro, Mauro, e o boi da China paga mais, é claro que o industrial vai dizer não. É isso que eu ia lhe perguntar. Lá tem quantidade, mas eles também pagam melhor. Pagam melhor porque onde no planeta ele ia comprar essa carne? Qual lugar do planeta ele ia ter essa carne? Não tem nenhuma com preço semelhante do Brasil. Então, quando a gente fala paga melhor para nós. Para nós que estamos com preço mais baixo. Não na competitividade internacional. De maneira alguma. O grande pontapé inicial que vai ser dado, que foi dado agora, por isso que eu falo de janeiro de 2019, como símbolo daquela reunião em Brasília, depois do acompanhamento que teve, é que está todo mundo junto, Mauro. Pela primeira vez, governo federal, governo estadual, os frigoríficos e os produtores rurais, é claro, os sindicatos rurais, a Federação da Agricultura estão juntos nessa etapa, porque sabe que é importante o Pará exportar carne. Nós temos que agregar valor à nossa produção, porque agregando esse valor, você vai chegar nos próximos anos que a gente estiver aqui conversando, dizer como aumentou aquilo que um dia eu falei em 0,8, claro, valorizou, Mauro. Essas plantas vão ter que triplicar a sua produção. Imediatamente. Principalmente nessa questão frigorífica. Porque vão ter que deixar parte do mercado interno também. Não vai precisar, Mauro. Eu acredito que não precisa, porque como indústria frigorífica, a gente faz um cálculo de 80% tem que tirar do estado do Pará, esse 80% já tem que ser frigorificado e tem que ser... a carcaça tem que chegar a menos 1 grau Celsius no interior dela num determinado tempo. Isso aí necessita de túneis, necessita de imensas câmaras frigoríficas. Não é nada é tudo tecnologia que nós dominamos, que nós temos gente aqui para fazer. Pagou mais, a demanda está maior, vamos aumentar. E aí começa a aumentar a renda do produtor. Porque aí é onde eu quero chegar agora, é no produtor rural. O produtor rural, quando souber que ele fazer um semi-confinamento, ele apresenta um animal, hoje com F1, com as armas técnicas que nós temos, porque quando se falava nos últimos anos, nós não tínhamos IATF, inseminação artificial com tempo definido. Nós não tínhamos hoje o número de técnicos que nós temos fazendo essa inseminação artificial, de grupos de técnicos, porque o pessoal vai para sincronizar as matrizes, sincroniza e insemina tudo num dia só. Antigamente você tinha que ter, antigamente que eu estou falando é 10 anos atrás, um vaqueiro que ia de manhã no pasto, depois ia de tarde, marcava a res que estava no cio, para próximo rodeio, que a gente chama, juntar as vacas de novo, tirar aquelas que estavam marcadas. Hoje não. Hoje você sincroniza ela, você faz um serviço mais rápido, com um semi-diferenciado e fazendo já um cruzamento industrial, como a gente chama, do Bos Taurus, que é principalmente o boi de origem inglesa, né? Nós temos 4 raças mais importantes, no nosso. Bem, esse incremento são 30 toneladas. 30 mil toneladas. 30 mil toneladas. Isso vai repercutir também no tamanho do rebanho. Haverá um investimento novo? Imediato. Maior retenção de fêmeas, imediata. Hoje as novilhas que iam para abate, porque nós temos que pagar conta, assim, o número de fêmeas que você tem vai reduzir. Vale a pena ficar com a fêmea. Então haverá um incremento tecnológico, porque tem que ter uma adaptação, né? E haverá, com certeza, um incremento de rebanho. De rebanho e imediato número de empregos aumenta. E essas 30 mil toneladas são fechadas já pelo Ministério? Não pode ampliar? É o primeiro cálculo feito para essas 4 plantas do Pará. Primeiro cálculo, vendo que vai se produzir todas as plantas brasileiras, o Pará já responderia com 30 mil toneladas. Para pular para 60 mil toneladas, é muito mais fácil você aumentar isso no Pará do que em outros. E eu acredito que logo, logo, mais plantas vão ser também habilitadas, como a gente chama. Porque nós conhecemos outros frigoríficos que têm essa qualidade, que têm essa capacidade. Você imagina a gente trabalhar isso, você está aqui um nome do frigorífico, o frigorífico Ribeiro, lá em Santarém. Né? E habilitar um frigorífico em Santarém. O quanto é importante para todos os produtores daquela região você ter um frigorífico habilitado, porque tem porto. A soja hoje é colocada ao lado, no Porto da Cargill. Tem porto. Quem tem porto hoje é a porta da casa. Então nós estamos com tudo, a faca e o queijo na mão. Eu acho que foi um gol de placa. Eu acho que é um momento decisivo para a zootecnia paraense.
Nós passamos alguns percalços para chegar nisso, que era óbvio, a questão de conquistar mercado, a briga de foice... Há uma concorrência muito forte. Violenta. E nós passamos, eu não quero entrar na parte política da coisa, Mauro, você conhece bem, os grandes frigoríficos tiveram um aporte de capital que os nossos regionais não tiveram. E os grandes frigoríficos também não seriam atraídos para vir para o Pará em função de todas essas facilidades? Já estão aqui. Os 3 grandes já estão aqui? Já estão aqui, vão operar rapidinho, vão começar a operar aqui. Isso aí Mauro, colocou lucro, coloca a Boi, empresa clima, atrás. porto, tudo um do lado do outro. E você tem tudo aqui favorável, por que você vai abrir agora essa questão num outro estado onde a terra é mais cara, onde o boi é mais difícil, onde você tem menos condições? Agora que não vai se queimar muito, né? Porque está tudo controlado. Eu digo que queimado, mas eu acho que só no churrasco mesmo, que a gente vai continuar fazendo, Mauro. Mas era esperado isso. Talvez não com essa agressividade que fizeram, porque houve muita questão política, muita questão mal colocada, por pessoas que não conhecem nada, ou não tem, como tu falaste, nunca pisaram na Amazônia, nunca tiveram qualquer noção do que é a Amazônia e veem cenas. Eu tenho alguns grupos de slide, a gente vai apresentar agora na CNPC, lá em novembro, lá em Recife, com todo o Centro Nacional de Pecuária e de Proteína, que vai ter uma reunião lá, e eu estou colocando algumas das coisas que nos jogaram, né? Não quero citar os nomes, mas algumas cenas assim, claro, é óbvio que é fake, mas totalmente absurda, que se eu te falasse, Guilherme, tu ia ter que tudo isso se realize. É a nossa grande pretensão para que os nossos programas já evoluam em nível de qualidade, de quantidade, é isso que a gente quer. E que o Pará realmente decole com o agronegócio. Mauro, eu acho que nós estamos no momento certo, na hora certa, com pessoas preparadas, com profissionais do ramo preparado. Nós temos hoje casas de carne em Belém que mostram isso, provam isso para nós, a hora que a gente quiser, o dia que a gente quiser. Nós temos carne hoje como qualquer outro lugar. Você não precisa ir para um restaurante na Argentina ou no Uruguai para comer a carne que você come dentro de Belém do Pará, ou em Marabá ou lá em Paragominas. Carnes que têm a mesma qualidade. Quando eu falo qualidade de suculência, qualidade de marmoreio, marbre intermeada de gordura, a mesma qualidade, ou melhor. O Brasil exporta carne hoje para o Uruguai e o Uruguai exporta ela para o exterior. Muda a embalagem. Muda a embalagem. O Pará está na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas. Chegou a nossa hora. Chegou a nossa hora, nós não podemos agora perder para o marketing. Aí você vai nos ajudar a continuar com esse espaço. E parabéns, Mauro, só para completar, porque nessa última revista AgroPará, a gente tocou um outro enfoque. O Grupo PBA foi para dentro do Marajó para falar do búfalo. O búfalo que a gente já falou há muito tempo aqui, do queijo, da carne, mas parece que a gente começa a descobrir uma outra fortuna que se tinha do lado, como estava o cacau, que era o búfalo aqui do lado, para se explorar ele, para ter todo esse potencial. Quero te dar os parabéns por isso, a todo o Grupo RBA. Eu acho que a AgroPará está fazendo o seu papel. E o AgroPará está no momento certo também. Vamos ver quem são os vencedores desse ano. Muito obrigado, hein? Obrigado por mais essa conversa. E volte sempre. Obrigado. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Tchau.